Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto aí bem legal, que é o comecinho de quando a gente vai preparar um texto para processamento de linguagem natural, aí PLN, certo? Que seria o processo de tokenização, né? Tokenization em inglês, mas a gente abrasileira a coisa, vira tokenização. O que é esse processo, basicamente? O que ele vai fazer? Eu vou pegar uma string que a gente conhece aí já, ou seja, uma sequência de caracteres, e vou dividir em tokens. Então, por exemplo, se eu pego aqui, este é um vídeo para introdução a processamento de linguagem natural. Eu tenho vários tokens dentro dele, né? Eu tenho este, e sim por diante, compondo assim, no caso aqui, as palavras da frase. Também os artigos, todo separado. Isso é interessante porque depois eu vou querer medir quantas incidências eu tenho de um determinado token, e nos processos de processamento de linguagem natural eu não trabalho exatamente com palavras, eu vou trabalhar sempre com tokens. As palavras ali vão ter o seu valor dentro daquele processamento e não igual o valor que tem pra gente durante uma conversa. Então é mais interessante que eu consiga dividir do que eu trabalhar com elas. Aí depois eu vou adotar estratégias, por exemplo, vou trabalhar com bigramas, que seriam dois tokens próximos. Eu vou trabalhar com distância entre bigramas, pode ser entre palavras, né, entre tokens. Vou trabalhar análise de sentimento, o valor de sentimento de cada palavra, de acordo com os seus, sei lá. Então assim, depois, futuramente, eu vou dar significado para isso, mas o processo inicial, cada palavra só é um token. Então, isso deixa bem mais fácil para o computador conseguir entender e trabalhar com ele. Esse é o processo inicial de tokenização, beleza? Agora vamos ver isso na prática aqui com o Python e umas bibliotecas já de processamento de linguagem natural. Vamos sair aqui, já temos o nosso conceito, vamos olhar o nosso PyCharm aqui. Lembrando, eu estou trabalhando em PyCharm, mas quem trabalhar em outras IDEs, tem várias muito boas, as que criam notebook, por exemplo, o Jupyter ou o Google Colab, que não precisa instalar nada, também é bem legal. Então, olhando ele aqui, aqui eu estou fazendo o que? Basicamente, o que já tenho pronto. Estou fazendo a coleta de um texto da Wikipédia, do termo ciência da computação, e limpando ele, deixando só o conteúdo texto, não estou deixando HTML. Vamos ver como que está aparecendo esse texto. Primeira vez que estou executando, então beleza. Então vejam que são palavras só, não tem tag HTML, já está meio limpinho aí, né? Já dá para a gente trabalhar, certo? Então, vamos ver o que acontece se eu começar a tokenizar ele. Primeira coisa que eu vou fazer é um import da minha biblioteca Space. Beleza, não tenho ela instalada. Vamos instalá-la. Primeira coisa que eu faço, é a primeira vez que eu estou abrindo o terminal hoje, então demora um pouquinho. Abriu, como sempre, né? Pip install, a grande maravilha do Python com as bibliotecas. Eu uso um pip install instalando já a biblioteca Space. Vai ter que fazer a busca, fazendo a coleta, teve que fazer download de um pouquinho, e busca todas as suas dependências conforme a necessidade. A grande vantagem de utilizar pacotes auxiliadores de instalação é isso, né? Gerenciadores de instalação ajuda muito. Então já está instalando aqui para a gente a Space. É uma biblioteca um pouco grande, então leva um certo tempo todo o seu processo, mas enquanto isso a gente já vai adiantando os próximos passos aí. Importante, vamos lá, quando a gente fez já o import do Space, a gente vai criar um objeto para o nosso Space. Vou chamar ele de NLP. Ele vai ser do Space load. Ele vai carregar para a gente o core. Qual core eu quero utilizar no meu Space? Por que eu escolhi o Space para a gente trabalhar, fazer as brincadeiras aqui com tokenização? Porque ele tem suporte ao idioma português. Isso é uma vantagem muito grande para a gente que fala português.
Então eu estou baixando aqui um core, que seria o núcleo dele, que já é uma base pré-treinada do Space, português, o core, com as suas novidades, SM. Poderia ser SM, poderia ser MD ou LG. SM de small, MD de medium e LG de larger. Que cada um quer dizer? Pequeno, médio e grande. Então a gente vai baixar o core pequeno, que ele é rapidinho, ele tem 20 e poucos megas, então para fazer o trabalho local é muito mais fácil. O core do Lager tem quase meio giga, então se eu for executar ele aqui durante um vídeo fica muito grande, demora muito, não é legal. Tá? E agora eu vou fazer o meu documento, o documento que eu realmente vou analisar. Esse documento vai ser o que? Eu vou usar a minha NLP vou criar uma instância desse NLP, tá? E para isso depois disso eu vou usar os meus tokens, eu vou criar aqui tokens, certo? O tokens vai ser um vetor, vai ser ali uma lista que tem as palavras tokenizadas, ok? Então o que eu vou fazer? Esqueci de passar aqui qual que é o texto que eu quero passar para o meu... É o conteúdo limpo.text. Então eu vou criar um documento com NLP, com o conteúdo do meu conteúdo limpo, né? O conteúdo limpo que é o que eu baixei lá da Wikipedia. Agora eu vou criar os tokens mesmo, né? Que seria, eu vou usar um for num formato meio estranho aqui, em uma linha só. Poderia fazer ele no formato em várias linhas, mas como é um for bem simples, vale a pena trabalhar assim. Normalmente eu não trabalho assim, porque dá uma cara um pouco confusa, mas tem quem gosta, hein? Tem quem adora for feito desse jeito. E eu gosto de usar ele assim só quando é um for muito simples e definindo bem o nome das variáveis. Certo? Então, vou criar aqui os tokens e para cada token no documento, vou inserir no token para cada token no documento. E aí eu vai gerar os tokens. Tá? Então, cada passada do for, ele vai colocar o conteúdo dentro dessa lista aqui. Basicamente é isso. Então, é um for de uma maneira um pouco diferente daquela em várias linhas, mas que tem a mesma funcionalidade e deixa resumido. Vamos dar aqui um print e imprimir os tokens agora, ver como que fica. Primeira vez que eu estou executando, ele vai ter que carregar a biblioteca ptcore news sm. Pode acontecer isso. Como eu nunca usei essa biblioteca antes aqui na minha máquina, vai dar esse problema, porque eu não tenho instalado a biblioteca ptcore news. Eu preciso fazer o download dela e instalar. Como faço isso? Python -m space download pt _core _news _, que nem a gente combinou, o SM. Né? Então eu vou usar o Python executando o space para fazer o download do pt core news SM, que é o small. Como ele é pequenininho, o download é rápido, não vai dar muito trabalho e até mesmo o carregamento dele é bem tranquilo na hora que vai iniciar. Fazendo coleta, download, 20 megas, rapidinho. Fez a instalação, já tudo pronto. Vamos tentar executar de novo. Aí, agora. Só que eu esqueci de tirar esse print aqui. Aí a gente vai ficar meio confuso se printa os dois. Ótimo. Vejamos. Vamos olhar lá em cima que está mais fácil de ver. Que ele printou, ele tokenizou tudo, né? Vejam, cada termo, cada palavra, assim, por assim dizer, cada termo, ele vai tokenizar tudo que tinha, incluindo ali os acentos. Aí ele fez um processo de tokenização. Como é um texto que ainda tem algumas sujeiras, nós precisaríamos limpar mais esse texto, fica com alguns detalhes aí. E outra, ele não colocou entre aspas, ele deixou de fazer algumas coisas. Vamos melhorar isso? Ponto. Orf.
certo? Vamos olhar de novo agora. Isso aqui eu já estou usando o recurso .ortografia, né, do meu Space, nos tokens que eu criei, para limpar o texto e deixar ele com cara de token mesmo. Repara que agora, ó, há 2 quebras de linha, virou um tipo de token. Ciência, outro token. Dá, outro token. Computação, tudo aqui entre aspas, indicando que é uma string. E ele transformou em uma lista todos os tokens que haviam naquele texto, na página de ciência da computação da Wikipédia, hoje, dia que eu olhei lá, fiz a coleta da página, limpei ela tirando o HTML e tokenizei cada uma das coisas. Vejam que uma vírgula vai ser um token, depois a gente vai limpar tudo isso, deixar o token mais preparado para trabalhos. Os tokens, né? A gente vai tokenizar de uma maneira um pouco mais separada. Tirar as redundâncias, vários fatores aí que a gente precisa trabalhar. Mas aqui a gente já fez o mais básico possível de tokenização. Isso desde instalar a biblioteca Space, que é a minha preferida para esse tipo de trabalho, até fazer a coleta de dados na Wikipédia, que no caso poderia fazer de qualquer outro lugar. Limpamos o conteúdo, tiramos todo o conteúdo HTML, carregamos o módulo core aqui, né, o módulo do Core News SM, que é o pequeno, poderia ser o médio ou o grande. Com o uso do conteúdo que coletamos e limpamos da Wikipédia, fizemos um documento e nesse documento criamos os tokens, um vetor de tokens, uma lista de tokens, já com o uso do nosso NLP, né, dentro do nosso documento. E mostramos aqui, beleza? Esse é o mais básico aí de tokenização.